Fala galera, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do iPod. Eu sou a Bianca. E eu sou o Antônio. Hoje vamos bater um papo super importante sobre a educação ambiental. Como ela está sendo aplicada nas escolas e, é claro, falar do futuro dos nossos rios. Esse tema está conectado com o dia a dia de todo mundo e é crucial para a gente entender o que está rolando em nosso município, né, Bianca? Com certeza, Antônio. Eu já vou logo agradecendo aos nossos entrevistados incríveis de hoje, Miguel Saf e Fabiana Mendes, que têm muito a contribuir. E claro, agradeço a você que está aí ouvindo a gente. Então bora começar? Para começar, nada melhor do que entender do que estamos falando. Educação ambiental. É o tema que aparece cada vez mais por aí. Mas será que todo mundo sabe o que é? Para nos ajudar com isso, vamos perguntar aos nossos entrevistados qual é o conceito de educação ambiental e como ela é trabalhada nas escolas. A Política Nacional de Educação Ambiental, né, ela foi instituída no Brasil. Então, ela é uma política ainda recente, né, nova, aí da década de 90, né? E, posteriormente, aqui no nosso município, a gente tem na rede municipal, né, dentro do currículo, a disciplina de educação ambiental. Ela é trabalhada até o 9º ano, né? E no Fundamental 1, ela é mesclada com outras disciplinas, como as ciências e a própria geografia, né? A minha visão, né, sobre a minha experiência, né, como educadora nas escolas e até mesmo aplicando a metodologia, né, de educação ambiental, que é investigativa, é um posicionamento que o jovem ele adquire dentro dessa disciplina, um posicionamento crítico, né? Porque ele vai trabalhar a sua percepção sobre o meio que ele vive. Quais são as problemáticas. Muito bom. Então, é bem mais do que só aprender a não jogar lixo no chão, né? É sobre criar consciência crítica e pensar nas soluções. Bom dia, né? Obrigado aí pelo convite da equipe do iPod, né? Antes disso, né, eu queria também falar um pouco sobre educação ambiental, né? Eu não sou ambientalista, não sou formado em nenhuma área biológica, mas venho com o olhar aí das ciências sociais, da arte, para dizer que educação ambiental também passa pelo social, né? Educação ambiental fala também da nossa vida, né? Do que a gente come, do que a gente vive, do que a gente respira, do que a gente sonha. Como disse Chico Mendes, né? Ecologia sem luta de classes é jardinagem. Então a gente tem que vestir bastante essa discussão, né? Para além aí de até as políticas públicas sobre o tema, né? E eu achei muito interessante o outro episódio, a discussão sobre os povos originários, porque meus alunos eles já estão cansados de ouvir sobre isso, porque é o que eu falo, é o que eu acredito e, né, acho que passa muito por uma visão cosmológica mesmo, uma visão de paradigma de sociedade, né? Eu falo muito, por exemplo, sobre quando a gente vai trabalhar questões que são tipo a ponta do iceberg, como a reciclagem, né? Claro que a reciclagem é muito importante, mas por que a gente não discute por que a gente consome tanto, né? Por que a gente não discute a sociedade capitalista de uma maneira geral, né? Então, né, sobre a política dos rios aqui de Conceição, eu te confesso que eu sinto um vazio, um vácuo de ouvir falar sobre isso. Eu moro ali perto do Poção da Ialina e meu pai, Miguel Saf, que é poeta, escreveu aqui sobre Conceição, ele tem um poema que fala sobre o Poção da Ialina. É um poema triste que fala: meu Poção, que saudade, eu nadei em você e agora o que sobrou de você, né? Se vocês forem passar por lá, vocês vão ver como as construções estão comendo as matas ciliares todas, né, desse córrego aí, que é uma coisa que diariamente me causa indignação. E, né, eu fico feliz de saber que agora estão vindo propostas aí
para revitalização, né? Espero que sejam, né, concretizadas aí pela equipe aí que está pensando nesse corredor ecológico aí dos rios, que eu acho muito importante. Agora que já entendemos o conceito, conta pra gente quais são as experiências mais marcantes que vocês já tiveram ensinando ou aprendendo a educação ambiental. Alguma história para compartilhar? Muito bacana na escola de Capitão Felizardo, que é um distrito aqui de Conceição do Mato Dentro. É uma escola muito bacana, assim, ela tem uma estrutura de horta, né? Então eu possibilitei, né, dentro dessa disciplina, de estar trabalhando conceito, por exemplo, de agroecologia, né? Porque é uma comunidade estritamente rural e agrícola, né? Em Conceição na sede nós temos outras perspectivas, né, que podem ser trabalhadas. Geralmente é pegado aí as datas comemorativas, né? Dia Mundial da Água, Semana do Meio Ambiente, Dia da Árvore. Inclusive, é uma análise que eu tenho feito, né, com referência a essa questão de datas comemorativas, porque acaba ficando uma questão muito superficial. A gente não aprofunda muito as problemáticas dentro das escolas, né? E dentro da proposta da escola, a gente tem a proposta da política, né, o PPP da escola, né, que é um documento onde é regido aí toda a normativa do que vai ser aplicado dentro ali, né, do ano que é de referência, se é o sexto, se é o sétimo, se é o oitavo, se é o nono, se é o ensino médio. Então, a construção desse PPP, né, que é o Projeto Político Pedagógico, ele é feito de uma forma participativa, né? E a minha visão é que esse documento ele tem que ser revisado todo ano, a todo momento, porque sempre vão vir outras temáticas importantes. Igual, por exemplo, né, a gente está passando aí por uma fase complicada aí, né? Agora, ainda mais com não mais aquecimento global, mas sim ebulição global, né? A gente está passando por uma fase muito difícil de destruição dos ecossistemas e a gente tem muito isso aqui, né? Isso acontece na nossa localidade, no nosso município. Uau, uma horta escolar? Imagino como isso deve fazer diferença no aprendizado dos alunos. É muito mais prático e real quando eles vêm acontecendo, né? Precisa passar por diversas etapas aí dentro da escola, que infelizmente a escola também está precisando de uma reforma completa, né? Principalmente depois aí dos smartphones, né? Muito daquela dinâmica de ficar sentado em silêncio num local fechado. Isso aí, infelizmente, já foi superado e a gente ainda tenta, né, fazer ali um malabarismo, sair de sala, né, Fabiana? Trazer uma visão nova, passar um filme, trazer um recurso. Mas aí precisa, né, ser uma ação coletiva, né, do poder público, principalmente também, oferecendo espaços culturais, né, gente? Aqui em Conceição precisa mais espaços culturais. Outra questão urgente é descentralizar, né, tanto as políticas ambientais quanto as políticas culturais. Por que tudo acontece aqui no centro? No Rosário, na Avenida. Cadê, né, as atividades bacanas, grandes aí, o investimento aí da prefeitura, do estado? Cadê isso chegando nos distritos, né? Cadê isso chegando nas áreas rurais aí, ou mesmo nos bairros periféricos aí da cidade, né? Então, essa é uma crise da educação que não é só daqui, né? É uma crise nacional, quiçá internacional, porque mudou o jeito de aprender, mudou o jeito de se comunicar, mudou a atenção dos jovens, mudou o interesse dos jovens, muitas vezes, né? Eu acho que a gente esbarra muito nisso quando você traz, às vezes, um tema urgente, como esses que a gente está discutindo aqui, né? São poucos jovens ali que se sentem mobilizados a fazer algo, né? Aquela revolta inata da juventude, eu sinto também bem apaziguada aí, principalmente pela essa sociedade do consumo e da informação mesmo. Agora, pegando esse gancho, uma questão bem importante aqui em Conceição do Mato Dentro é a mineração. Ela tem um impacto gigantesco
nos recursos hídricos da cidade. Como isso tem afetado a distribuição de água e o consumo por aqui? Nós vemos hoje uma falta aí, né, da distribuição, né, uma decadência aí, né, da própria distribuição de água, né? A Copasa hoje aqui é a empresa responsável por isso, né? Falta aí investimento e manutenção nessa rede de distribuição e também de tratamento de água. Sempre quando há um inchaço da população, né, que é o caso aí da instalação de um processo minerário, vem muitas pessoas de diversas localidades e com certeza isso aumenta o consumo. Não só o consumo, mas também a própria relação, né, com o recurso hídrico, assim. Uma coisa que me assusta muito são as visitas nos balneários, né? As pessoas, elas deixam lixo para trás, elas não respeitam as normativas ambientais, né? Porque a gente está cercado de unidades de conservação extremamente importantes. Inclusive, as unidades, né, elas foram construídas e constituídas com a participação popular, né, com a participação da comunidade. Um parque, ele não é criado de uma forma aleatória, ela tem todo um envolvimento comunitário e social. Então, a lógica, com essa questão do crescimento da cidade, né, acaba tornando isso, né? Os córregos, eles vão sendo também mais poluídos, vão virando despejo, né? Porque não tem a política de saneamento básico. E quando há esse movimento, esse crescimento da cidade, tem que ter esse planejamento, né? É o planejamento do cuidado dos recursos hídricos e tá aí, né, a proposta do saneamento. E a educação ambiental, ela entra nisso, né, gente? Porque é a consciência de que somos interligados com todos esses serviços, né, da biosfera. Né? A biosfera, ela nos dá tudo que a gente precisa. O ar para a gente respirar, a água para a gente tomar, o solo para a gente pisar, para a gente plantar, né? Que inclusive é um recurso extremamente importante, né? Juntamente com a água. O solo também, ele vai se perdendo juntamente com a água, né? E muitas pessoas não dão importância para esse recurso vital, né? Para a nossa sobrevivência. É triste, né? Estamos cercados por áreas de conservação e ainda assim falta consciência e cuidado. Isso afeta diretamente a qualidade de vida de todo mundo, sem contar os impactos a longo prazo. Falando em impactos, a gente sabe que os rios da nossa região sofrem bastante. Mas é possível reverter isso, né? Dá para revitalizar os rios de Conceição? Em Belo Horizonte, nós temos um projeto muito interessante que nasceu na Faculdade de Medicina da UFMG, do professor Apolo Hering, que já esteve nessa casa. Inclusive, senti muita falta da juventude para conhecer o professor Apolo, sabe? Porque é um professor de grande estima que criou esse projeto, o Projeto Manuelzão, né? O Projeto Manuelzão em Belo Horizonte veio com o objetivo de revitalizar o Rio das Velhas, que tem um contexto histórico muito importante de ocupação do nosso estado de Minas Gerais. E participando de um seminário lá, né, eu pude observar e contestar, na verdade, que na Europa, né, e em outros países asiáticos também, de grande volume de população, os rios estão sendo revitalizados. Né? Então, estão quebrando concreto, né? Estão deixando o rio respirar novamente, as pessoas, né, retirando aí, né, todo tipo de despejo de esgoto, né? Então, para isso existe uma mobilização social, tem que envolver a sociedade, né? Sociedade civil, escolas, empresas, né? Que principalmente são as empresas, né, as indústrias, que são um dos principais pontos poluidores, né? Que despejam os seus resíduos e não tem tratamento, né? Então, o próprio governo, ele tem que estar nisso. Então, assim, o Velhas, gente, em alguns pontos voltou a ter peixes, né? A água, ela voltou à potabilidade
né, assim, a oxigenação. Então, é possível isso acontecer, né? Só que a gente não pode esperar que em Conceição as coisas ficarem num estado tão crítico, né? Para que a gente possa fazer isso, porque a gente tem balneários preservados ainda, né? No centro urbano, não. No centro urbano, a gente pode visualizar que a grande parte está poluído já. Adorei! E você que está ouvindo, já conhecia o Projeto Manuelzão? A gente precisa de mais iniciativas assim por aqui, né, Antônio? Com certeza, Bianca. É aquela coisa. Se não agirmos agora, pode ser tarde demais. Temos que cuidar dos balneários que ainda estão preservados e começar a revitalizar os rios da cidade. E olha que interessante, Antônio. Aqui em Conceição do Mato Dentro, também temos um projeto muito legal acontecendo, desenvolvido pela Associação Mato Dentro. É o projeto Córregos Fundacionais. Ele está sendo desenvolvido há 1 ano e propõe uma série de ações para recuperar e proteger nossas águas. A gente falou sobre essa ideia dos córregos fundacionais no primeiro episódio. E agora, o coordenador-geral da Associação Mato Dentro, Adriano Guerra, explica um pouco para a gente como esse projeto está contribuindo para levar educação ambiental para as escolas da cidade. Olá, Bianca. Olá, Antônio. Então, o projeto Córregos Fundacionais é uma proposta da Associação Mato Dentro que propõe uma visão integrada sobre a questão dos córregos urbanos aqui de Conceição do Mato Dentro, que envolvem ações de educação ambiental, mobilização social, produção de conhecimento, incidência, né, em políticas públicas da área de educação, da área ambiental. E atualmente o projeto tem construído, junto com a Secretaria Municipal de Educação, uma matriz de habilidades relacionadas aí às aprendizagens, né, para os estudantes sobre questões relacionadas à proteção das nossas águas, ao meio ambiente. E isso, né, vai ajudar os professores a pensar práticas, atividades, ações, né, relacionadas à formação dos estudantes para a questão da proteção das águas e da regeneração ambiental do nosso município. Fora isso, nós estamos desenvolvendo também um projeto que chama Quintais Produtivos e Agroecológicos, que é um projeto que propõe o desenvolvimento de uma ação piloto em 2 quintais da cidade, com uma proposta de intervenção com uma perspectiva agroecológica, né? A gente está propondo que os quintais, né, localizados nas áreas de entorno dos córregos, sejam recuperados, né? Tenham plantios com uma perspectiva agroecológica, né, de regeneração dessas áreas, né, para que os quintais, né, as pessoas, os moradores, né, as famílias que moram nessas áreas possam cuidar dos seus córregos, né, cuidar do córrego, cuidar dos seus quintais, né, plantar mata ciliar, enfim, uma série de ações. E o projeto ele é uma contribuição da Associação Mato Dentro a esse processo também de recuperação dos córregos. E, além disso, né, a associação mantém hoje uma biblioteca comunitária que está localizada na Rua da Praia, na Bandeirinha, e é uma biblioteca que, além de promover o acesso ao livro e à literatura, também se propõe a ser um espaço de conhecimento relacionado à área ambiental, né? A gente tem um acervo voltado para as questões ambientais. Então, essa série de ações, ela converge, né, para uma proposta ampla da associação em contribuir para o processo de regeneração, de preservação, né, e de conservação das áreas do entorno dos córregos de Conceição. Agora me diz uma coisa. Por que parece que a galera mais jovem, especialmente os do ensino médio, não se envolvem tanto em questões ambientais? A gente vê o pessoal do Fundamental 1 plantando árvores e participando de ações. Mas e os mais velhos? Tem que ter uma pressão social também por parte da sociedade civil para exigir que a escola se transforme, né? Que o professor seja valorizado, que a cidade tenha oportunidades culturais variadas, né? Se você for analisar um rio, ele tem diversas camadas ali de conhecimento ali que você pode abordar esse rio. Tem, como eu já citei, a poesia,
tem a questão ambiental, a questão hidrográfica, tem a questão econômica dos moradores que dependem dessa água, desse rio. A gente viu, por exemplo, na questão do garimpo ilegal na Amazônia, né, como os povos Yanomami sofreram. Porque, né, o garimpo usa o mercúrio vai para o rio é a água que eu bebo, é a água que eu vou pescar meus peixes, é a água que meus familiares vão tomar, né, sem falar na toda a parte sagrada aí dessas águas. Então, por que não abordar na escola a partir de temáticas assim, né? Existem já escolas que trabalham mais ou menos assim. Os alunos decidem, junto com os educadores, o que a gente vai estudar? Vamos estudar os rios. E aí faz toda uma abordagem, né, para chegar naquilo, né? O problema é que a gente ainda está numa perspectiva muito conteudista, numa carga horária muito puxada, numa desvalorização dos profissionais. E está difícil para todo mundo, né? Para os alunos, para os professores, para os técnicos, funcionários aí da escola, né? Não é à toa que estão acontecendo vários movimentos aí de greve, de contestação disso. A gente espera sim, né, que parta do poder público, mas historicamente a gente sabe que é necessário também uma pressão popular para isso, né? Então tá na hora de levar as ações para outros lugares, né? Porque as atividades culturais e ambientais precisam ficar nos centros das cidades. Precisamos levar essas ações para os distritos, áreas rurais e bairros periféricos também. Então, Antônio, agora vamos falar de um tema que surgiu muito nas falas dos nossos entrevistados. A questão da relação da sociedade com o meio ambiente, não só no aspecto ambiental, mas também social. A educação ambiental não é só sobre a natureza, mas também a forma como a gente vive e se relaciona com tudo isso, né? É isso mesmo, Bianca. E para aprofundar esse papo, vou trazer aqui uma frase que me impactou muito. Ecologia sem luta de classes é jardinagem. Quem disse isso foi o ambientalista Chico Mendes. E eu acho que resume bem como a educação ambiental também é uma questão social. E eu sempre trago essas problemáticas para as minhas aulas, porque é fazer eu pensar, né, assim, crítico, né? Como que um sistema produtivo tem causado tantos impactos, tantos problemas sociais e também ambientais, né? O mais sério disso tudo são os problemas ambientais, que não vão ser revertidos com uma simples refloresta, né? Uma recomposição vegetal, né? São perdas inestimáveis aí, são cabeceiras d'água, né? Locais de abastecimento e recarga hídrica, né? Porque a nossa formação geológica aqui, ela é a canga ferruginosa, né? Que é uma formação de recarga hídrica, né? Então a água ela escoa, ela infiltra e forma-se aí, né, os bolsões de água, forma-se então as nascentes, né? Muito importantes para os nossos córregos, afluentes e os rios principais, né? Como o Rio Santo Antônio, que é um dos principais contribuintes aí da bacia do Rio Doce, que infelizmente, né, passou por esse processo aí de um rompimento de barragem, que é considerado praticamente um rio extinto, né? Então, trazer essas questões locais e essas problemáticas, cabe ao professor investigar, né? Isso não é proposto, não está dentro do conteúdo, né? Como a própria professora Samila disse aqui na questão histórica, né? Se a gente quiser saber o que acontece no local, a gente tem que procurar, né? E o mesmo acontece com as questões ambientais. Então, a gente tem que estar sempre investigando e propondo isso de uma forma individual como professor. Claro que a gente não vai sair do conteúdo, né? Mas, por exemplo, nas escolas particulares, que eu tenho experiência, e também na rede estadual, nós não temos no currículo a disciplina Educação Ambiental. Como eu disse, ela é trabalhada de uma forma interdisciplinar, né? Então, é o professor de ciências, é o professor de geografia ou linguagens, ele vai estar trazendo ali algum conteúdo relacionado com o tema. E isso traz uma reflexão importante. Quando a gente fala em reciclagem, por exemplo, é claro que é uma coisa essencial, mas precisamos olhar para além disso
pensar no porquê consumimos tanto e como nossa sociedade capitalista influencia nesse ciclo de destruição. É verdade. E até nas áreas protegidas, como o Poção da Ialina, aqui em Conceição do Mato Dentro, vemos um impacto e urgente trazer essas consciências para as pessoas de que a preservação ambiental é muito mais que um conceito. É sobre preservar nossa própria história e cultura. Agora vamos pegar esse gancho, Antônio. A gente sabe que os rios têm uma importância gigante para nossas vidas. E a pergunta é: será que a gente ainda consegue fazer uma reparação histórica para os rios da nossa região? Existe essa esperança? Uai, é urgente, né? É preciso recuperar esses rios, né? Porque a gente não entende, né, o que a gente é, o que nos distancia muitas vezes dos povos originários, por exemplo. Para eles não é mental a questão, né? O rio realmente é um parente. O rio sou eu, né? E eu afetivamente, por exemplo, com o Rio Santo Antônio, né? A minha mãe, ela nasceu em Ferros e meu pai em Conceição. Para mim, o rio é o que une essas duas histórias, né? E eu não estou falando isso porque a mesa é sobre isso, mas eu sempre pensei nisso, né? Então, é urgente fazer uma reparação, né? Uma reparação ambiental, uma reparação sensível de como as pessoas enxergam, porque, infelizmente, a gente vê que a população não valoriza, né? Conceição, a gente que veio, tem 3 anos aí que estou em Conceição, tenho familiares aqui, né? Como eu já citei, mas a população daqui muitas vezes ignora, né, essa questão dos rios e não vê a beleza, a riqueza que é isso, a importância que isso é para esse bioma também, né, para a Serra do Espinhaço, que pouca gente sabe aí a importância da Serra do Espinhaço aí também. Exato, e tem que ser uma mobilização coletiva, como vocês mencionaram antes. O projeto Manuelzão é um exemplo de como a união entre governo, sociedade civil e empresas pode dar certo. Mas precisamos começar agora, antes que seja tarde demais. Isso me lembra também de outro ponto. Por que tantas decisões sobre o meio ambiente e a cultura ficam centralizadas no centro das cidades? Cadê os projetos chegando nas periferias, nos distritos rurais? Precisamos descentralizar essas ações. Galera, deu pra ver que o papo de hoje foi super necessário. Educação ambiental não é só um conteúdo de sala de aula. É algo que afeta diretamente o nosso presente e futuro. A gente precisa se engajar mais, pressionar o governo e agir por conta própria quando possível. É isso aí, Bianca. E você que está ouvindo, lembra, a mudança começa com cada um de nós. Seja através de pequenas ações no dia a dia ou de pressionar o governo e as empresas para fazer as partes deles. Precisamos de mais projetos, mais educação ambiental e, principalmente, mais envolvimento da sociedade. Então, bora se engajar, pessoal! Vamos espalhar essa mensagem, participar mais das decisões sobre o nosso futuro e proteger os nossos rios e nossas comunidades. A gente pode e deve fazer parte dessa mudança. É isso. E assim, a gente vai encerrando mais um episódio do iPod. Lembrando de seguir a gente nas redes @oipod.cast e @amatodentro e outras plataformas digitais. E se tiverem sugestões de temas ou entrevistados, mandem pra gente. Valeu demais por acompanharem. Até o próximo episódio, galera. E não esquece, o futuro depende do que a gente faz hoje. Tchau! Falou, pessoal. Até mais. Esse podcast é uma produção da Associação Mato Dentro por meio do projeto podcast Conexão Jovem, com o apoio da Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro e a Câmara Municipal. A coordenação geral é de Adriano Guerra. A coordenação técnica é de Alexandre Braga. A coordenação pedagógica é de Cristiane Corradini. Apresentação: Bianca Coelho e Antônio Gabriel. Produção e reportagem: Ana Clara Silva, Antônio Gabriel da Silva, Arthur Barros, Bianca Coelho, Clarice Silva, Maria Eduarda Silva, Maria Eduarda Reis, Moisés Valêncio, Murilo Ferreira e Rosilane Souza. Edição e técnico de som: Anderson Guerra, do estúdio Bunker Analog. Assistentes de gravação e edição: Marcos Vinícius dos Santos e Yuri Gonçalves. O apoio administrativo é de Maria Luísa Costa.
Não se esqueça de nos dar 5 estrelas e curtir as páginas da Associação Mato Dentro e do YPod no Instagram, @amatodentro e @ypod.cast. Até o próximo episódio! YPod!